Bem-vindo ao Divã, uma catarse e menos um trauma na sua vida. Eu gostaria de começar esse podcast. É um podcast sobre a minha vida. Faz tempo que eu não gravo um podcast assim, porque o último foi um estudo da lógica, outro foi estudo de fonologia e fonética, e o outro foi o que o Gemini fez sobre mim. Inclusive tem outros podcasts que ele fez sobre mim que tá interessante também. E os outros dois sobre a minha experiência com psilocibina, ou seja, eu tô tentando relatar algo e não necessariamente sobre coisas que aconteceram no meu dia a dia, como se fosse um diário eletrônico. E eu tô meio fanho porque tá frio e eu tô resfriado, sei lá. Eu tô no trabalho, esse trabalho eu comecei dia 30 de abril e aconteceu várias coisas. Tipo, eu não me recordo muito bem de todas elas, na verdade. Peraí. E sobre cigarro, eu voltei a fumar de maneira esporádica e raramente. E poucas vezes, na verdade. E sobre a cannabis, eu não fumei tem muito tempo. Mais de 2 meses. E eu acho que de bebida eu bebi semana retrasada. Bom, eu fiz todos os procedimentos para vir aqui, como eu fiz em todos os outros empregos. Somando agora, né? Fiquei empregado em 4 lugares diferentes, de maneira registrada, né? E agora eu meio que cuido de salas, mas os alunos estão de férias, estão entrando de férias, na verdade, né? Eu cuido das salas, eu entro, abro todas as salas que precisam, coloco o microfone, é, ajusto ele, coloco para ele funcionar. Ligo o Datashow, que é tipo um projetor, que ele projeta a imagem do computador, 2 projetores em cada sala. Dia de sexta, ou se eu não vim sábado, eu tenho que desligar todos os computadores para não ficar gastando energia. Segundo, eu ligo. Recentemente eu tive que contar quantos notebook, Chromebook tinha em cada sala, quantas cadeiras. E de vez em quando eu teria que arrumar as fileiras porque elas ficam meio tortas. E basicamente eu fico num andar. Eu ficava no sétimo e no oitavo antes da menina que trabalha comigo, que ela tem o mesmo nome da menina que eu saí e que eu fiz um conto sobre nós, que é Raquel. Talvez depois eu explore um pouco da personalidade dela falando, né? É que, sei lá, fica estranho falar explorar. Quando na real eu só vou verbalizar o que eu entendi. Mas o engraçado e irônico na nossa comunicação é que faz parte da interpretação humana achar que as imagens que são o objeto de fato, a gente confunde a imagem com o objeto de fato e as palavras com sentimentos ou ações. E tem uma outra frase que fala que o mapa não é um território e a palavra não é a coisa. E no livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, tem uma parte que é a parte que ele está falando do criminoso, que é das paixões e das paixões alegres e dores. Aí, não, na verdade é do criminoso pálido, eu tô vendo agora, onde ele fala o seguinte: uma coisa é o pensamento, outra é o ato, e ainda outra é a imagem do ato. A roda da causalidade não gira entre eles. O que ele quer dizer? Que a roda da causalidade não gira entre eles. Não necessariamente você pensa em alguma coisa e você vai praticar o ato, e não necessariamente se você tem um ato, você pode gerar uma imagem desse ato formando um pensamento. Porque se você faz um ato que ninguém vê, ninguém forma uma imagem sobre o seu ato. Então não tem essa valoração moral. Mas basicamente é que
até as até as 7 horas eu não faço muita coisa porque não tem precisão de fazer. Quer dizer, às vezes tem empenho, que é tipo realizar um trabalho talvez braçal, mas acaba acontecendo esporadicamente. E eu acabei me enturmando bastante com as pessoas do trabalho. E também eu fiz algumas amizades, sei lá se pode se dizer assim, mas sim, de certa forma sim. Tem pessoas agora que eu tenho um certo carinho, apreço, eu acho que pode se dizer assim, sei lá. Saindo disso, agora eu queria falar o que eu quero falar, como se isso fosse um empecilho, né? Mas não é você que tá querendo falar o que você quer falar. E falar sobre o seu mês não é o que você queria falar. Eu brigando comigo mesmo, igual o PT fazia. Nossa, várias camadas de metalinguagem, para. Eu tava pensando quase agora sobre o ato de ser, porque o ato de ser, o verbo é, que denota, não, o verbo é não, o é o do verbo ser. E esse ser, ele denota substância, mas eu como ente, eu não tenho substância fixa. Várias substâncias entram numa janela de entrada e saída. Existe uma abertura no ser, onde esse processo de entrada e saída de substâncias formam temporariamente aquilo que é o ser. Uma coisa autística que me deixa triste, autístico no sentido de ser um pensamento muito específico, é que a cada vez que você está vivendo nesse processo, você muda. Então, o tempo do passado para o presente, do presente para o futuro, e o presente se torna passado. E existe uma relação de interpenetratividade. Essa palavra não existe, mas é da palavra interpenetrar, ou seja, até o futuro ele tem relação com o passado, porque no caso de ser humano, se eu projeto um corpo ideal do que eu quero ser no futuro, esse futuro, de certa forma, hipotético, ele está se relacionando comigo do presente, que vai se tornar passado também. E o presente é futuro do passado e passado do futuro. Eu já falei várias vezes sobre a frase do Descartes, né? Que é o cogito ergo sum, ou outras interpretações falam dubito cogito ergo sum, que é penso logo sou, ou seja, o, o verbo ser, né? Sou, encaixa com o ato de pensar. Eu sou um ser pensante. Mas se você parar pra pensar, eu tava vendo um vídeo agora que tava falando sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Tem uns escolásticos que eles falam assim, que o Descartes, ao falar penso, logo sou, o pensamento já pressupõe que ele existe. Então esse penso, logo sou seria meio que auto-evidente, porque o ser seria um ser pensante, mas isso meio que entra em contradição, porque o Descartes pressupõe que o pensamento valida a existência. Isso acaba criando uma certeza subjetiva e não objetiva. Então cria vários subjetivistas e não pessoas que sabem da realidade objetiva, realistas, né? Mas pelo menos isso deixou as pessoas menos propensas a um realismo ingênuo, porque fez as pessoas pensarem sobre o realismo. E tipo, quando você fala duvido, logo penso. Então, se você está duvidando, você está botando um valor axiológico na dúvida. E, e se você duvidar da dúvida, como que você coloca ela numa balança para ela fundamentar a si mesma? E quando você se relaciona com o mundo, você não pode apagar totalmente o aspecto sensorial, porque a gente não é uma tábula rasa, a gente já nasce geneticamente
com aptidões, inatas. Eu escrevi no Instagram assim, ó. Eu só posso entregar a você um modo particular de um todo universal que sou eu. Parcelas desse emaranhado e soterrado eu, entre aspas. Soterrado por estímulos do mundo externo. Apenas sou quando respondo a eles. O que eu sou quando não respondo a estímulos? Será que eu sou algo anterior a eles? Ou eu sou um processo de estímulos se respondendo? Assim como o DNA vem com propriedades para se multiplicar, se manter e ler a si mesmo. Ou seja, quando eu estou no estado embriológico, ou neuroembriológico, eu tenho protoinformações que o meu corpo já possui a priori na genética, e essas protoinformações se interrelacionam para que eu consiga interagir com o mundo, porque eu compreendo, já tem uma compreensão protótipo dentro de mim, que ela começa a emergir dentro dessas interrelações, e depois eu começo a compreender o mundo, porque cria uma abertura. Ou seja, eu não sou uma substância, eu sou um processo de entrada e saída de substâncias que permite a compreensão das outras coisas. Não tem como fixar muito, tipo, ideias, elas acabam entrando nesse mar de entropia, nessa coisa de autodegradação, que toda a realidade possui essa propriedade universal de entropia, que é estados de menos complexidade para mais complexidade, de menos calor para mais calor, de menos degradação para mais degradação. Não tem como o Descartes ele comete um erro, porque não tem como você colocar em voga, em dúvida totalmente a razão, porque de certa forma você já está confiando algum valor a ela. Se você duvida de um monte de outras coisas, é porque você tem certeza de um monte de outras coisas. Se eu destituo o valor do princípio de não contradição, eu já estou me contradizendo. Se eu digo que eu consigo refutar a verdade, que a verdade é uma mentira, eu já estou pressupondo outro valor para substituir aquele. Eu falo a verdade absoluta não existe. Eu falo isso com um tom como se eu achasse que isso é uma verdade absoluta. Eu já estou me autorrefutando se eu falo que a verdade absoluta não existe, ou que a verdade em si não existe, mas de certa forma toda verdade relativa, ela é relativa em relação à verdade absoluta. Elas derivam o seu valor de algo que é axiomático, um ponto de valoração que valora qualquer propriedade do ser em relação com com ele mesmo, né? Porque é o ser se relacionando, inter-relações entre partes desse conjunto que possui subconjuntos em processos de variações de densidade, de massa, pelo mecanismo de Higgs. Se você destrói a razão, você destrói com ela toda a possibilidade de fazer uma afirmação. Isso é algo que eu já tinha falado. Antes de ver esse vídeo, eu já estava elaborando coisas assim. Eu não sou estudioso de Descartes, nem de Aquino, nem de Escolástico, nem de muita coisa. Eu estou estudando lógica agora, mas muita coisa já vem a priori na minha relação de abstração com a realidade, sei lá. Eu tinha escrito assim, ó, cadê? Toda visão relativista e os próprios sentidos. Tá, deixa essa parte quieta. Deixa eu ver. A verdade é que a Terra é um geóide elipsoide. Isto não é intuitivo. Mesmo que ela fosse plana, segundo um consenso de uma verdade estabelecida, como na época de Ptolomeu, do século II, o que mudou com Copérnico, na verdade eu errei. Eu falei, o que mudou com Copérnico, Kepler, Galileu. Na verdade, Aristarco foi o primeiro a estabelecer a hipótese, que na época era uma hipótese, né, do heliocentrismo.
Ele fez o quê? Ele fez baseado na geometria. Ele viveu 3 séculos depois do Pitágoras. Então, o triângulo pitagórico, que é aquele triângulo, triângulo, triângulo retângulo, que ele é grande, né? Que é como se fosse um retângulo cortado no meio. Ele já fez isso, ele tinha feito aquele ponto que é um quadrado no ponto que dá 90 graus, né? Ele descreveu que tinha 87 graus assim, porque ele estava vendo o eclipse e como a Terra faz sombra na Lua, como a Terra faz sombra na Lua. E ele estabeleceu que o diâmetro da Terra seria 19 vezes, o diâmetro do Sol seria 19 vezes maior que a Terra. E o pessoal ficou incrédulo com ele, falando tipo, porra, a Terra é maior que o Peloponeso, que é uma cidade grega. Os caras ficou incrédulo e ficou puto com ele. Eu não sei, eu acho que rechaçou ele, não sei se matou, não lembro. Eu tava vendo isso esses dias, ontem. Quer dizer, eu não vi essa parte se falou, se tentou matar ele ou não, mas aconteceu com o Giordano Bruno, Galileu e tal. Mas tipo, o cálculo dele estava errado. O cálculo não tinha a precisão que tem hoje, mas a intuição dele estava correta, assim como a de Demócrito estava correta, assim como a de Anaxímenes, eu acho, ou é o Anaximandro, que falava que a Terra está suspensa no espaço. Foi o Anaximandro, né? Ele ainda falou da tese da biogênese, que o Aristóteles também falou depois. Os caras, tipo assim, tinha um cara chamado Setsebil, que inventou aparelhos para manipular o ar. O Arquimedes, que ele conseguiu inventar tantas coisas, incluindo um aparelho que faz a água subir sozinho. Tinha uns caras que inventaram um autômato para nivelar o vinho com um pouco de água, que era o típico jeito que os gregos gostavam do vinho, né? Tem uns caras que fizeram um relógio com água. Os indianos eles também criaram o Paramanu em paralelo com a teoria do Demócrito do Leucipo, que era o ah, era o mestre dele, né? Eu ouvi várias anedotas sobre a criação da teoria atômica, tipo que o Demócrito foi no deserto, ele viu as dunas do deserto e quando ele se aproximou viu que cada duna era composta por milhares de grãos pequenininhos. E outra que diz que ele pegou um martelo, esfacelou uma pedra e viu que ela é composta por fragmentos pequenos. Então tudo ele via na natureza uma repetição desses padrões lógicos, que cada coisa era composta por coisas pequenininhas. O próprio Empédocles, que era loucão, que os caras falavam que ele achava que era um deus e que possivelmente se matou pulando de um vulcão ou sem querer morreu, não sei. Ele meio que antecipou um pouco da ideia do Darwin, e o Empédocles também é um grego que ele falava dos 4 elementos, que tudo é constituído por fogo, terra, ar e água, e que cada uma dessas forças se interrelaciona em maior e menor grau para dar origem às outras coisas, que tem um sentido de autopreservação, sei lá, e que os animais, ele meio que acertou um pouco dizendo que dos animais da água e animais terrestres, eu não lembro exatamente o que ele tinha falado sobre isso, mas ele tinha falado de que os que se adaptam a certos ambientes sobrevivem. Eu não sei se está totalmente correto isso, afirmar isso, mas acho que ele fala disso no livro da natureza, alguma coisa assim. O Carl Sagan, ele achava que se o Demócrito, acho que escreveu 67 livros, se o Demócrito não tivesse sido apagado todos esses livros, provavelmente
Na época de Jesus já existiria o cálculo, a integral e a derivada. O próprio Kepler, ele tipo gostava da ideia do Pitágoras. Pitágoras falava que tudo era números, né? E que tudo tinha uma propriedade geométrica e tal. E realmente ele tá certo. Todas as coisas no universo meio que são polígonos. Todas as coisas no universo físico e material que pode ser vista, né? Porque é, um polígono é aquilo que tem lados. Se eu não me engano, essa é a definição. E ele falava sobre as órbitas dos planetas como uma órbita circular perfeita, porque o círculo é visto como perfeito. E o Pitágoras, de onde Platão e posteriormente os cristãos herdaram a ideia de um mundo perfeito, onde o céu existe os céus, que é um mundo perfeito, e esse é um mundo imperfeito e degradado. Esse mundo de onde se deriva a geometria, as ideias, as formas puras. E eles achavam que cada elemento, cada sólido, na verdade, era um elemento. Tipo, a, tem o cubo, que eu acho que ele tem 6 lados, é um quadrado em 3 dimensões. Tem o tetraédrio, que é 3 lados. Tem o icosaédrio. E eles diziam que o dodecaedro, se eu não me engano, era a forma, a quinta essência, porque cada um desses representava um elemento, que era o fogo, terra, ar e água. E esse era o quinto elemento, que era o elemento do universo. E inclusive, se eu não me engano, o Henri Poincaré, ele fala de alguma coisa assim, que o espaço é dodecaédrico, que tem aquela relação de diferença. Tipo, o Einstein fala que o espaço é plano. Eu não vou afirmar isso, mas para a teoria da relatividade, os corpos com massa curvar o tecido espaço-tempo, ele teria que ser visto como meio que uma cama elástica, analogicamente, né? Voltando pro texto que eu me perdi, deixa eu ver. Isso não faria essa proposição verdadeira se for na tentativa de identificar esse modelo na realidade, porque o Aristóteles ele fala que a verdade como teoria da correspondência com a realidade. Então é verdade aquilo que a gente pode confirmar com a realidade. Então a verdade última teoricamente estaria na própria realidade, né? Inclusive o Tarski, que é um lógico, ele fala da teoria semântica, que ele fala do se, somente se, na lógica, e ele acredita nessa tese do Aristóteles, nessa teoria do Aristóteles. Tese é muito ruim falar tese, porque parece menos crível. Então eu continuo. A verdade não é dependente do que achamos ou não. Nesse sentido, Sócrates está certo em intuir que a verdade é algo lá fora, inegável ou inegociável, e ao mesmo tempo ver que nós conseguimos alcançar essas verdades de modo interno, através da razão. Está chovendo só e somente e está chovendo se necessariamente estiver chovendo. No momento que podemos apontar e dizer que está chovendo, não adianta se debater e gritar para parar de chover. Isso não vai acontecer, pois a realidade do fato é soberana e subjuga a sua vontade, e não a sua vontade é que subjuga a realidade, como ela deve se comportar. Você é parte da realidade, você é parte, não o todo. Mas em si, você é um todo das partes que te constituem, entendeu? Por isso que existe essa relação do micro e do macro, onde os Upanishads e a Cabala do Hermes Trismegisto fala da correspondência do micro e do macro, do Atma e do Brahma. Mesmo que a chuva seja uma verdade contingente e, portanto, temporal, ela ainda é uma expressão que ocorre várias vezes ao longo do tempo. A gravidade é uma verdade que permeia todos os planetas independentemente do querer e do achar humano, do consenso.
A lógica é uma parte homogênea da verdade que sustenta o funcionamento do todo e a possibilidade de as coisas existirem. A verdade como é condição de possibilidade para o conhecimento. Ou seja, eu já estou dizendo que o Descartes ele está equivocado nisso, porque de algum modo ele deriva sustentabilidade, um sustentáculo para o ato de duvidar. E o ato de duvidar já possui inerentemente algo, uma valoração, já possui, não tem como ele tirar valor do nada. Mesmo a dúvida é dúvida em relação a algo e certeza em relação a outro algo. Esse pensar é um pensar com certeza e não com dúvida. Como que você tem certeza do seu pensamento, entende? E eu continuo, eu falo o seguinte: mas a nossa busca pela verdade é limitada pela nossa metodologia, pelos nossos sistemas e instrumentos, pela nossa linguagem, que pode ser uma forma que a gente simplifica o universo, pela forma que a gente transfere informações de modo que nós, seres humanos, conseguimos compreender. Tá. Outra coisa, eu não errei quando eu disse que Copérnico mudou, que mudou com Copérnico, porque o Copérnico ele fez mais cálculos, ele demonstrou de uma forma mais certeira, né, do que o Aristarco, mas o Aristarco tem o mérito de ser o primeiro que estabeleceu aquilo. Tá, continuando. Porém, dizer que a verdade que podemos alcançar é apenas recortes não implica em dizer que a verdade é só o que podemos recortar e interpretar como verdade. O recorte é recorte de algo maior. Se a verdade é verdade parcial, então... Peraí. Aí eu digo, né, que a verdade não, o recorte é recorte de algo maior. Se a verdade é uma verdade parcial, então necessariamente nesse algo recortado tem uma existência total e real. Dizer o contrário disso é uma autofagia filosófica, porque se entra em atrito com o princípio do terceiro excluído, a lei do terceiro excluído. Algo não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto, ontologicamente. Pois o que se usaria para definir e fazer proposições que a verdade não existe? Se a verdade não existe ou não é absoluta, então a própria afirmação não faz sentido, pois a verdade é a única autoridade para validar absolutamente o valor de uma afirmação. Se alguém diz que é apenas a verdade consensual que importa e o conceito de verdade consensual dele não é consensual, então não é uma verdade, pois ele teria que derivar esse consenso de uma outra coisa além do consenso, resultando num regressum ad infinitum. Como essas verdades consensuais se sustentam sem recorrer a verdades objetivas que independem de referenciais externos. Só por não saber de tudo não significa necessariamente não saber de nada. Saber de algo, saber que há alguma verdade significa que essa verdade não pode ser estabelecida por valores e laços arbitrários, ontologicamente, como flutuações inconstantes que se invalidam em eternas aniquilações colapsantes e incoerências lógicas. Se alguém se diz nominalista e, portanto, nega o universal, como que a sua própria afirmação se mantém sendo que ela não depende exclusivamente de você como sujeito particular e de outras coisas particulares? Como que a sua própria afirmação se mantém sendo que ela não depende exclusivamente de você como sujeito particular e de outras coisas particulares? Quando você afirma algo, você pressupõe um valor lógico que é exterior a você, não você mesmo, como valoração de todas as coisas. Todas as coisas particulares podem ter uma manifestação formal parecida ou igual que aponta para um universal que não pode ser expresso apenas por recortes. A própria afirmação nominalista "não existem universais" pretende ser uma verdade universal ou geral.
Se eu digo que nada é verdade, pois a realidade está em eterno movimento e as coisas que são hoje são a mentira da manhã, então o que eu posso concluir? Que a verdade está no eterno movimento da realidade. Isso é algo que se mantém. Eu tinha entrado meio que numa treta num vídeo do Victor Victorelles, livre-arbítrio, mecânica quântica e os princípios lógicos aristotélicos. Eu já tinha refletido sobre isso num vídeo chamado Refutando um linguista famoso do YouTube, sei lá, algum bagulho assim. Aí teve um cara com a foto do Nietzsche chamado João C. Fernandes. Ele diz assim: a ciência moderna usa a lógica para refutar a lógica. RS. Aí teve um cara que não entendeu. Ele não é exatamente isso que ele quer dizer. Ele só falou alguma coisa. Ele não falou que quem quer dizer nada. Aí o cara falou, um cara chamado João Ruela. Que? João Ruela, sei lá. Ciência moderna é experimental e empírica, nada a ver com a lógica, sua colocação é incoerente. Ou imbecil, com falta de macaco, não sei porquê, ele fala ciência sem acento circunflexo, moderna o E dele é com a H. E ele não separa quando ele coloca vírgula. Ele errou empírica, ele falou empírica e colocou vírgula e nada, junto, a palavra junta, como se fosse algo. Aí eu tinha falado alguma coisa. Não, aí o João Fernandes ele falou: hahaha, a ciência moderna é experimental, é empírica, ou melhor, empiriométrica. Sim, mas continua por óbvio sendo lógica, e lógica é o que não pode sê-la, pois se fosse não deteria o status de ciência e ou o status de algo que faça sentido. Isso. Aí eu mandei assim pro João Ruela. Você parece que nunca estudou nada. Parece que o cara nunca estudou nada na vida. Aí eu falo, a realidade opera de uma forma lógica. A lógica não apenas a lógica não são apenas operações que usam abstrações universais e termos para funcionar. Tipo, todo homem é mortal. Aí tem os termos tal, que seriam derivadas disso, um substrato de termos e abstrações. Existe a lógica dos homens e a lógica que existe no funcionamento subjacente à lógica dos homens, o fundamento da realidade. O conceito de verdade que opera dentro da realidade é em si irrefutável, pois a tentativa de refutar é em si uma autorrefutação. E o próprio Aristóteles ele fala algo assim. Ele falou que se um sujeito fala que tudo é falso, logo a própria afirmação dele é falsa e não teria, e ele se autorrefuta. O Aristóteles já falava essas coisas. A metodologia da ciência que não se resume apenas à empiria. Existem modelos teóricos lógicos antes de fazer a parte experimental. Exemplo os experimentos mentais de Einstein. Aí ele tinha falado alguma merda, alguma coisa. Aí chegou um outro retardado, um cara chamado o filósofo. Aí ele tinha falado alguma coisa que não faz sentido. E você fala que a lógica os dois tinham mandado comentário pra mim. Ah, tá. O João. Calma aí, deixa eu ver. O outro apagou o comentário. Aí o imbecil falou assim, ó. Pra mim. É temerário assumir que a realidade opera de uma forma lógica, mas, mesmo assim, isso não tem nada a ver com o que eu falei. Até porque a ciência também tem a ver com a realidade de forma direta. O maluco é um imbecil retardado. Eu já pressuponho que a ontologia e a lógica, elas são similares. E portanto, em alguma medida, elas são a mesma coisa. A realidade não pode operar de forma não lógica. Mesmo com a mecânica quântica dizendo, a interpretação diz que o fóton ele pode ser interpretado tanto como onda como partícula. E depois eu disse assim para o João Ruela.
Eu falo, no caso, o atrator de Lorentz demonstra que a mesma realidade podendo ser aparentemente caótica, ainda assim existe uma ordem subjacente onde as coisas convergem, possivelmente uma variável oculta que permite que você pense logicamente. Eu entendo a realidade dessa forma. Aí eu falei outra coisa. As máquinas literalmente operam sob algoritmos de zeros e uns, inputs e outputs. Isso é lógica pura da realidade se manifestando. Se a realidade ignorasse em todos os níveis ontológicos a questão do princípio de não contradição, tu nem poderia afirmar o que afirmou, já que nenhum átomo do seu corpo se conectaria.